Olá, caro estudante, eu sou a Pro Vivi. Seja bem-vindo à nossa aula 1 do Reino Fungi. Reino Fungi, os fungos. E quem são eles? Você já deve ter lembrado aí do champignon, do shiitake, do shimeji, mas você também lembrou daquela mancha escura na parede do banheiro ou atrás de algum móvel que acumula umidade? Ou pior, você acaba de se lembrar daquela roupa molhada que você largou no canto do quarto e sua mãe tá na tua orelha. Menino, vai com essa roupa pra lavar, vai ficar toda embolorada, cheia de mofo. Sim, por quê? Porque os fungos, eles se desenvolvem justamente nessas condições, locais quentes e úmidos, como a parede do banheiro, atrás de um móvel que acumula umidade e aquela sua roupa nojenta, toda molhada, que você chegou e largou no canto. Vai já pôr essa roupa para lavar. Bom, os fungos, eles são extremamente importantes na nossa vida e estão mais presentes na nossa vida do que você possa imaginar. Para a gente entender a importância dos fungos, a gente precisa conhecer algumas de suas características gerais, ou seja, características que todos os indivíduos desse reino vão apresentar. Vamos a elas então, né? Características gerais do reino fungi. Os fungos, eles são organismos eucariontes, eles podem ser uni ou pluricelulares, e os organismos unicelulares do reino fungi, eles são chamados de leveduras ou levedo. Então, quando você ler lá na questão levedura, levedo, você vai lembrar do que automaticamente? Fungos unicelulares. Muito bem, caro estudante. Quanto à nutrição, os fungos, eles são heterótrofos por absorção. Ou seja, o que é heterótrofo por absorção? Eles lançam enzimas no meio em que eles estão inseridos. Essas enzimas, elas vão digerir a matéria orgânica fora do corpo do fungo, ou seja, essas enzimas vão quebrar macromoléculas, por exemplo, um polissacarídeo. Essas enzimas vão quebrá-las em disacarídeos, monossacarídeos, moléculas menores, e aí sim os fungos absorvem essa molécula menor. Então é uma digestão extracorpórea, eles são heterótrofos por absorção. Quanto à respiração, eles podem apresentar indivíduos aeróbios, que fazem respiração celular, ou também apresentam indivíduos anaeróbios, e em condições anaeróbias eles fazem o quê? Muito bem, fermentação. Essas duas características de nutrição e respiração são muito importantes para a gente entender lá na frente, né, a importância dos fungos nos diversos aspectos: econômico, ecológico, médico. Bom, estrutura corpórea dos fungos pluricelulares. Os fungos, eles são formados por hifas. São conjuntos de células filamentosas que formam as hifas. Um conjunto de hifas vai formar o micélio. Vejam bem, fungos não apresentam tecidos. Então, o micélio, que é o conjunto de hifas são formados por células filamentosas, são filamentos, né, de células que formam o conjunto de hifas, portanto, formam o micélio. Porém, o micélio não é um tecido. E o que é um tecido? Um conjunto de células com mesma forma e função, ou muito semelhantes. Fungos não formam tecidos,
O corpo dos fungos pluricelulares é formado por filamentos chamados hifas e o conjunto de hifas formam o micélio. Existem dois tipos de micélio. O micélio vegetativo, que normalmente a gente não vê, está inserido dentro de alguma matéria orgânica, daquela do solo, ou então do tronco da árvore, ou então daquele pão, já vamos falar do pão mofado. E o micélio reprodutivo, que é a parte visível do fungo. O micélio reprodutivo, ele vai formar os esporos. Esporos são células que têm uma camada protetora que torna essa célula resistente, e em condições favoráveis o esporo ele germina, ele vai se desenvolver formando as hifas e o conjunto de hifas vai formar novos micélios. Quais são as condições favoráveis? Muito bem, ambiente quente e úmido. Então o micélio reprodutivo ele é responsável por formar esporos, que é uma das formas de reprodução dos fungos, e é a parte visível do fungo. E o micélio vegetativo, ele é responsável por aumentar o contato de superfície, ampliar essa superfície de absorção de nutrientes da matéria orgânica, onde esse fungo está tirando o seu alimento. O pão mofado. Você vai lá, você pega o seu pacote de pão e está lá na embalagem. Mantenha em local seco e arejado. Por quê? Porque o contrário disso, o contrário de seco e arejado é úmido e abafado, que é a condição ideal para o fungo se desenvolver. E se você deixar esse alimento, esse pacote aberto de alimento no local abafado e úmido, as chances do fungo se desenvolver é muito grande. Ele vai mofar. Aí você pega aquele pacote que você não fechou direito, que você não guardou num ambiente adequado, e você vê lá que tem uma fatia que tá com um pequeno bolorzinho, uma pequena manchinha verde. Você fala, ah, beleza. Você arranca aquele pedacinho verde e come o resto. Tá certo? Não. Por quê? Porque aquela parte verde que você tá vendo, aquele bolor que você tá vendo, é o micélio reprodutivo. É onde vai formar os esporos. Então, dentro do pão, ali no que você não está vendo, tem todo um fungo, toda a parte do micélio vegetativo que está crescendo e abrangendo aquela área para poder fazer a absorção, né? Vai digerir e absorver aqueles nutrientes. Então, o ideal é que você não consuma nenhum pão ou nenhum alimento que esteja dentro desse pacote, porque todos podem estar contaminados. Vivi, de que forma, você está se perguntando, esse pão embolorou? Como que esses esporos chegaram nesse pão? Os esporos, eles estão dispersos pelo ar, eles são dispersos pelo ar. Então, quando você não fecha direito esse pacote, quando você deixa o alimento exposto por um tempo e depois você fecha, ele está propício, né? Ele pode ali ser contaminado por esses esporos, e se você deixar esse alimento num ambiente em que esses esporos tenham condições de se desenvolver, vai mofar, vai embolorar, ok?